Hoje, mais um episódio do nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones. Hoje, com a Dr. Cláudia Bernhardt Pacheco, a gente vai falar hoje respondendo algumas perguntas escritas no canal do Instagram da Dra. Cláudia. Você tem 185 mil seguidores, eu acho, até agora, por aí. Está chegando perto dos... Está chegando perto dos 190 mil, que bom. Pode ser 185 e um seguidores, não sei. Anyway, de qualquer forma, a gente gostaria, eu nunca falo para eles repassarem os vídeos, compartilharem, darem like. Eu não sei se isso tem alguma influência, dar like ou não dar like, eu não entendo nada disso. Mas o que eu sei e o que é importante é difundir esses conceitos. Isso mesmo. Porque nós estamos numa época tão difícil, que se o ser humano, um não ajudar o outro com esses conhecimentos, vai ficar mais difícil ainda. Um aluno perguntou para mim no sábado, Richard, como a gente pode ajudar com essa situação do planeta? Eu disse, olha, programas de rádio, programas de televisão, livros, aulas, a gente está fazendo tudo consciência que pode. Para a Terra, consciência da inversão. Isso mesmo. Consciência da inversão que o ser humano vive. Fazendo terapia para o mundo. Esse é o trabalho de Norberto Keppe, da Trilogia Analítica, é muito sobre essa coisa da terapia, de ajudar. Terapia para o mundo, né? Nosso slogan da faculdade, né? Sim. Keppe escreveu mais de 50 livros, você tem 20 por aí, sobre metafísica, saúde, patologia social, energética, um assunto mais atual hoje em dia. E em seus mídias sociais e seus livros também, você aborda muitos assuntos importantes, eu acho. Então, uma post recentemente você fez no Instagram, você fez um Instagram Reels lá, Teologia Terapêutica. A gente tem dois perguntas, tem mais de dois, mas dois interessantes ligados um com o outro. Perguntas nisso. Talvez você falou alguma coisa lá sobre esse curso de criar, criar pessoas habilitadas para lidar com problemas terapêuticos baseados na religião, espiritualidade e todos esses problemas atuais que a gente tem. E duas perguntas, estava perguntando. Uma falou, se a pessoa analisada não tiver religião, não faz análise? E a segunda pessoa ligada com isso, eu que sou ateu, não posso fazer psicanálise. Então, você abordou algumas coisas lá relacionadas nisso. Sim. Acontece o seguinte. Nosso trabalho é ciência. Embora sejamos cientistas, é uma ciência que aceita a espiritualidade. Por quê? Veja bem, já de início, o termo psicanálise, psicologia, psiquiatria, psique é alma. Então ninguém pode cuidar de um ser humano simplesmente cuidando das suas células e de seus neurônios, porque a psique não é um produto celular. A psique é a energética que faz a pessoa ser quem ela é, inclusive fisicamente. Haja vista, por exemplo, uma pessoa que é muito fixada na fase oral, como se diz, que gosta de comer e beber e que tem esses entusiasmos, assim, certas manias e altos e baixos, essa pessoa vai desenvolver um físico semelhante à sua psique, ou seja, gordinho, com barriguinha, ou às vezes barrigão, enfim, geralmente o rosto é bem redondo. Então, existe, assim como a pessoa que é muito fechada, muito desconfiada, muito intelectualizado, que fica muito nos seus pensamentos, nas suas teorias, ele tem a tendência de ser magro, alto, entende? Ele acaba ficando de acordo com o que ele é na alma e não tendo uma alma de acordo com o seu físico. Simples hereditariedade
de proteínas físicas. A energia é que determina a matéria. A energia que determina o que uma coisa vai ser. Bom, então, seguindo esse caminho, né, nós somos vibração energética, que a gente chama de alma. Nós não somos confessionais, nós não pertencemos a essa religião ou àquela religião. Nós somos profissionais que nós cuidamos da espiritualidade. Por quê? A gente lida com consciência, com verdade, com amor, com ódio, com inveja, com todas as virtudes do ser humano, com todos os vícios, com problemas sociais, psicológicos, relacionamentos, conflitos. Tudo isso é espiritual. Tudo isso é espiritual. Então, uma pessoa que não tem religião, às vezes faz melhor análise do que uma que tem religião e frequenta muito uma igreja. Porque ele está aberto, muitas vezes, ao que é, e não ao que os seres humanos religiosos muitas vezes impõem aos seus seguidores, dentro das suas instituições. A gente tem que lembrar que uma igreja, ela, como igreja, deveria ser o corpo de Cristo na Terra. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo na Terra. É algo energético, mais do que qualquer coisa, e que se manifesta também na sociedade, ou deveria se manifestar, que é o reino de Deus, né? Porém, as igrejas, elas são muitas vezes instituições que têm as suas leis, que têm os seus seres humanos que têm seus problemas, que estão trabalhando dentro das igrejas, e as pessoas começam a confundir o religioso, o padre, o bispo, o cardeal, o papa, o rabino, o imã, começa a confundir com Deus. E aí, muitas vezes, o pastor, e começa a dar problema, porque eles começam a se afastar de Deus. Eu não sei se deu para entender que não existe exatamente uma pessoa ateia. Existe uma pessoa que está de mal com Deus, por exemplo, e que precisa ver por que ela está de mal com Deus. Porque se ela está de mal com Deus, com o Criador dela, ela está de mal com ela mesma, né? Então, a gente sabe que ateu só daqui para fora, da boca para fora, né? E a gente imagina que se a pessoa precisa ter uma religião, não. Nós estamos aqui para tratar da doença da alma do ser humano. E nós somos totalmente, assim, nós somos independentes de qualquer religião, de qualquer ideologia. Nós somos cientistas. E respeita o ser humano. Qualquer ser humano, né, que vem aqui. Claro. É a essência do ser humano, é a base do ser humano, é sempre igual, é a base. É a verdade, a beleza, a bondade do ser, e isso é universal. Qualquer religião, qualquer raça, qualquer escolha política, né? Somos todos iguais. Super legal. Segunda pergunta, que chegou, tem muitos aqui, mas uma pessoa perguntou, Dr. Cláudia, por que você não fala em seus vídeos para as pessoas buscarem psicoterapia? Noto que as pessoas ainda não se deram conta ou qual é importante o desenvolvimento interno, desenvolvimento do eu, das suas histórias. Claro que você indica seu canal de estudos, o que eu acho maravilhoso, mas falar de desenvolvimento em psicoterapia iria ajudar as pessoas a buscar mais e sair dessa ideia antiga que psicólogo é para louco. Uhum. Eu acho que é uma boa observação dessa pessoa, porque eu não faço muitos avisos comerciais, né, de propaganda, mas eu acho que, obviamente, eu me dedico a esse trabalho há 54 anos já. E vejo que existem muitas espécies de enfermidades, muitas, que com a psicanálise integral, elas têm solução até muitas vezes fácil. Coisas assim que estão intrincadas há anos, se a pessoa percebe qual é ali o pensamento invertido que ela está tendo e está inconsciente,
Esse é o X da questão. Perceber aquilo que está escondido dentro dela e que ela, admitindo, o ser dela desabrocha. Como às vezes eu gosto de dizer, é ver o pior em si mesmo e muitas vezes no mundo para viver o melhor. É um tipo de uma frase que eu uso. E nada melhor do que a psicanálise integral para fazer isso. Porque existem muitas linhas de psicoterapia, eu não vou aqui entrar em detalhes nessa questão, cada um tem a sua escolha, mas obviamente que eu acho que a melhor forma de terapia é aquela que considera a ciência, considera a filosofia e a espiritualidade, que junta os três: sentimento, pensamento e ação. E principalmente, Richard, e nosso ouvinte que está, para quem a gente está respondendo, principalmente a pessoa perceber que ela é mestre do seu destino em muitas coisas. Claro que a gente está aqui numa vida que a gente tem que se adaptar à realidade. A realidade a gente não pode mudar. Por exemplo, eu sou eu, você é você, hoje é um dia ensolarado, enfim, são certas coisas que sou um ser humano, você também. Isso são coisas que não dá para mudar, nós somos. De repente a gente nasceu. Porém, os estragos que a gente vive, muitos são causados por nós, sem a gente perceber. A gente não tem consciência dos estragos que está fazendo. Então é uma questão de atitude, de correção de atitude. A gente está invertido, percebendo a inversão, a gente melhora e melhora. Então, assumir as responsabilidades, não culpar os outros por tudo que a gente sofre, isso é fundamental. Senão, para que fazer terapia? Se os outros são culpados. Eles precisam de psicanálise. Aí vai mandar pai, mãe, o presidente da república, sei lá. Eu tenho um livro, Cláudia, Como Lidar com Pessoas que Você Não Gosta. Né? E dentro desse livro, você lendo esse livro, eles têm 10 ou 15 personalidades, né? O tank, o sniper, o serpente, esse tipo de personalidade. E eles falam nesse livro, como você está normal, e todos os problemas são nos outros, né? Como você não tem problema nenhum. Então, se você compra um livro assim, você está livre. O problema está nos outros. Você precisa saber como lidar com ela. Então, exatamente como você disse, se a gente não chega a entender nosso problema, nada vai para frente. Hey, sabe uma coisa que eu notei com o Dr. Kepi quando eu cheguei aqui primeira vez? 23 anos atrás. O senso do humor dele. Ele sim. foi muito engraçado. Sim. O grupo de análise pode ser uma coisa muito difícil, inconfortável. Ele faz uma coisa leve no espírito. Então, tem pergunta aqui que chegou para você. Qual é a função do bom humor no processo de autoconhecimento? É saudável rirmos de nós mesmos de vez em quando? Então, essa pessoa já está dando a resposta. Isso mesmo. Existe aquele psicanalista inglês famosíssimo, já falecido, Wilfred Bion. Ele dizia que a gente sabe que o nosso paciente está começando a melhorar quando ele começa a rir dos próprios problemas dele. Que ele tem um bom humor e que ele vê que aquela doença dele não é um drama e que, afinal de contas, viver o drama em si é uma patologia. Que a vida... A gente tem que ser muito grato à vida. Muito grato. E que as nossas atitudes patológicas são sempre ridículas. Ridículas. E quando a gente admite, a gente fala, nossa senhora, mas que cabeção, né? O que eu estava pensando, meu Deus. Que é isso? E dá risada. Então, quando a pessoa começa a ter bom humor, ela começa a aceitar diálogo, ela começa a admitir ouvir os outros. E aí vem a descontração e a saúde, né? É isso aí. Um tipo de abaixamento no soberba, né? Isso. Ok. Isso mesmo. Tem outro aqui que foi conectada com isso, I guess. E eu acho que um homem escrevendo: estou com problemas espirituais e revelações. Já busquei ajuda em psiquiatras, igrejas,
mas os homens não conseguem compreender. E quanto mais fujo disso, mais os sinais vêm a mim. E não sei mais quem pode me ajudar nesse mundo material. Esse é um grande problema. Um grande problema. Por quê? A psiquiatria considera a questão espiritual, a visão de espíritos, a audição, as percepções assim extrasensoriais, como sendo atividades neuroquímicas e muitas delas até patológicas. Seriam delírios, alucinações. Não teria nada a ver com a realidade. Nas igrejas, geralmente os religiosos veem isso puramente como demônios. Então, são demônios que estão atacando, assediando e obcecando a pessoa, e ela própria é uma vítima. Então, tentam fazer uma espécie de um exorcismo, ou dizem que a pessoa precisa frequentar mais a igreja, e não consideram o aspecto psicológico da questão. Então, o que Dr. Kepp notou nos clientes dele? Nós, seres humanos, temos uma unidade energética, não é separado espírito, alma e corpo, é tudo uma coisa só. E o corpo seria, vamos dizer, o restinho, o finzinho dessa energia que se materializa dentro do tempo e do espaço. Mas o que está dando vida e mantendo aquele corpo vivo, se manifestando aqui, sensivelmente, é o mais importante, o mais forte, que é a alma, é o espírito. Esse espírito, que é essa energia, está interagindo com um monte de outros espíritos. Sempre. Anjos, demônios, muitas vezes até falecidos. Deus, obviamente, a Trindade, a Virgem Maria, enfim. Esse mundo espiritual que é imenso, fortíssimo, Richard. Ele é muito mais importante do que o nosso mundo material sensível. E aí vem a tal da inversão que Kepp descobriu, que a gente dá muito mais valor só ao que é material. Meu Deus do céu, o que é material tem um poderzinho mínimo perto do espiritual. Então, se uma pessoa procura um psiquiatra, ele fala, toma remédio. Você está com delírio, alucinação. Se ele vai num religioso, vai fazer exorcismo, ou então vem mais na igreja. E a alma dele que está viva, interagindo, as crianças, por exemplo, veem muitos anjos. Sabe esses amiguinhos invisíveis que eles têm? São muitos anjos, muitas vezes, que eles conversam. Ou alminhas de crianças falecidas, que têm contato com a criancinha. E vai dizer que isso é uma imaginação fértil de criança, que criança é muito imaginativa, qualquer mecanismo de compensação. Não é assim. Nós somos muito mais do que um monte de músculos e de tendões e neurônios e tecidos, compreende? A gente é muito mais do que isso. Então, essa minimização do que nós somos, e essa questão que ele coloca aqui, ele tem problemas espirituais e revelações. Ele deve estar percebendo muita coisa importante. Ele deve estar percebendo muita coisa importante que precisa de análise. Agora, não é todo analista que aceita. Ele precisa analisar isso, ele precisa colocar isso no mundo consciente dele. Trabalhar disso de uma forma consciente, que Kepp também chama de transconsciente. É um consciente transcendental. Imagina, Richard, e as intuições, e o déjà vu, e a telepatia. Inspirações. As inspirações, os sonhos, isso vem da onde? De proteínas? De suplementos? Voilà. Ok. Você fez uma Instagram vídeo muito bom recentemente sobre energia do carisma. Ah, é? Esse gerou... Eu estou fazendo uma workshop com Susan sobre isso a 20 de novembro. Mas com Susan Berkeley, né? E nessa pergunta, oi, como que faz para ter essa energia de carisma? O que posso fazer? E como faz para libertar da insegurança?
do sentimento de achar que não consigo, sou menos. E como saber o que sou boa para que nasci para fazer trabalhar, meu talento. Olha, eu acho que muitas pessoas têm. Você quer responder? A sua especialidade. É a especialidade. Essa energia de carisma é uma energia ligada com realidade. Se a pessoa não tem uma conexão com a realidade, com as virtudes, com ação boa, com energia boa, querendo fazer o bem para o outro, se a pessoa não consegue ter essa coisa, se está muito envolvido em si, não consegue ter carisma, porque a energia está bloqueada. A energia vem em duas maneiras, né? A gente recebe e precisa compartilhar. Então, se a gente não compartilha para ajudar o outro, a gente não vai ter energia suficiente para se alimentar. A energia não vai chegar a nós suficiente. Então, a melhor maneira de ter autoestima é de estimar os outros, ter respeito para os outros, tentar ajudar os outros para receber mais dessa energia. Então, essa questão da proposta da vida sempre precisa ser conectada com o serviço do outro. Pode ser um restaurante, pode ser uma posto de gasolina, qualquer coisa. Uma pessoa ligada com ajudando os outros tem muito mais carisma, muito mais energia para si mesmo também e para fazer o trabalho. Porque uma pessoa gosta do outro, né? Pelo bem que o outro fornece. Geralmente é assim. Então, se você é útil, se você gosta dos seus... por exemplo, das pessoas, dos seres humanos com quem você trabalha, com quem você vive, os seus amigos. Se você gosta, se você tem amor, aí você já automaticamente passa a ter um magnetismo, porque amor é magnetismo. Então, esse magnetismo colocado na prática, como um funcionamento, como um motor que te move, é o amor, o afeto, você querer ser útil para o outro, fazer o bem para o outro, automaticamente, e só assim o seu talento vai se manifestar. Se não é uma máscara desagradável, pesada, fingida, uma coisa técnica, seca, que ninguém vai gostar, né? Então, esse é o que a gente pode dizer para vocês hoje, e ainda com expert aqui, como o Richard Jones. Tem tempo para mais um? Tem, vamos lá. Esse é interessante, curto também. A senhora pode comentar a diferença entre a mulher e o homem quando procura uma psicanálise? Isso não é tão simples de responder, okay. mas eu vou fazer um resumo, porque nós temos aqui pouco tempo. Geralmente a mulher procura análise por problemas afetivos, né? E muitas vezes com relação ao companheiro e aos filhos. Mas mais frequentemente ao seu parceiro afetivo, seja namorado, seja marido ou ex-marido, enfim. A mulher tende a manifestar a patologia, a sua insatisfação em relação ao relacionamento afetivo sexual. E também com os filhos. O homem muitas vezes procura análise por causa de questões da realização dele na vida. Realização profissional, como que ele vai no escritório, na profissão dele, as inseguranças, como que ele quer se desenvolver. E muitas vezes ele trata de questões afetivas, mas com muita parcimônia. O homem não gosta muito de falar sobre a sua namorada, sua esposa, seus filhos. Não é tema para o homem, geralmente, analisar isso. Embora ele seja muito impactado por isso. O homem sofre muito a influência da sua família, mas só que ele tem um hábito de guardar para ele as coisas. Entende? E a mulher não. A mulher verbaliza, externaliza muito mais da vida afetiva do que o homem. Então eu acho que basicamente seriam essas duas diferenças. Então, você escutando, se você quer fazer psicanálise, a gente tem um número de telefone, código 11-3032-3616 e nosso site unicap.com. Até semana que vem.